Olá, estudantes da primeira série, eu sou a professora Gisele Souza de Educação Física e hoje quem vai nos ajudar é o Lucas. Oi, Lucas! O nosso tema de hoje é transformação histórica, cultural e tecnológica das lutas. Qual é o objetivo? Identificar, analisar, compreender as possibilidades de vivenciar na comunidade a prática de esportes e das demais práticas corporais tematizadas na escola, identificando e analisando os espaços e equipamentos públicos disponíveis e acessíveis para a vivência dessas manifestações. Compreender as diferenças entre o esporte dentro e fora da escola, assim como a relação entre o esporte, saúde, lazer e o mundo do trabalho. O que nós sabemos? Você sabe como e onde surgiu as lutas? Sabe? Qual foi a primeira luta a ser disputada em uma competição? Qual será a primeira luta disputada numa competição? Será que luta e briga são as mesmas coisas? Você lutar e você brigar é a mesma coisa? Vamos definir lutas. As lutas são disputadas em que os oponentes utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrio, golpes, imobilização ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e de defesa. Então, o que a luta basicamente é? É ataque e defesa. O oponente, ele pode fazer golpes, imobilização e usar de estratégias para isso, né? Para melhor acertar. Aqui é uma luta de boxe, né? O objetivo da luta de boxe é um nocaute. Então, ele pode usar de golpes para desequilibrar para que ele chegue ao nocaute. Como se originou a luta? Então, lutar é uma das atividades esportivas mais antigas, com certeza, né? Muito antes de ser considerada como um esporte, a luta tinha um conceito básico de defesa e de ataque, no sentido de mostrar superioridade em um confronto. Então, a luta sempre foi defesa e ataque para que alguém consiga ganhar, né? Ser superior ali. Então, lá nos antigos já tinham registros, que eles lutavam aqui, né? Então, lá, aqui, essa é uma figura aqui que foi retratada muito antigamente, então, já retratava eles lutando. Sendo praticada por tanto tempo em tantos lugares diferentes, obviamente, há os mais diversos tipos de luta espalhados pelo mundo, sendo difícil determinar exatamente a origem de cada uma, né? Aqui a gente pode ver que é uma luta greco-romana, né? Que eles estão praticando aqui, mas existem várias lutas, né? Existe taekwondo, existe judô, aonde surgiu, né? Então elas estão espalhadas pelo mundo, né? E praticadas pelo mundo, no mundo inteiro. Como foi essa luta na pré-história? Os homens nessa época utilizavam a luta para brigar. Então, na antiguidade, eles lutavam para brigar. Então, eles brigavam, assim, nessa luta aí, para sobreviver. Era uma coisa de sobrevivência a luta deles. Para eles, era o meio mais natural e primitivo de ataque e de defesa. A sua finalidade era submeter e humilhar e até mesmo eliminar os seus adversários ou animais que representassem perigo. Então, né, na pré-história, eles lutavam ali para ganhar, para perder. Então, não para perder, para ganhar, porque muitas vezes tinham que dominar os animais, que era uma sobrevivência, né? Ou os animais matavam eles, ou eles matavam os animais. Era uma questão de sobrevivência, então eles lutavam. Há registro de lutas praticamente em todas as eras da humanidade, passando pela Babilônia, pelo Egito, pelo Japão, lá pela China, pelos gregos e pelos romanos. Então, né, há registros assim, dessa forma, em vários locais foram encontrados os registros. Na Roma Antiga, as lutas estavam presentes nos gladiadores. Tem até um filme, né, chamado Gladiador. Então, como é que era? O gladiador era um escravo lutador na Roma Antiga. O termo utilizado para definir os escravos que eram forçados a lutar por suas vidas no Império Romano era gladiador. E é proveniente de uma espada que utilizavam em combate, o gládio. Então, como é que era essa lá? Eles eram o gladiador em Roma. Então, tinha uma arena, montavam, várias pessoas iam assistir
e eles soltavam escravos lá nessa arena. E eles tinham que lutar contra o exército romano, muitas vezes eles tinham que lutar contra os animais, e quem saísse vivo daquela arena estava liberto, ganhava sua liberdade. Os grandes responsáveis pela introdução da modalidade no mundo esportivo foram os gregos. A luta começou a ser disputada nos Jogos da Grécia, e as modalidades disputadas eram a luta grega, o pugilato e o pancrácio. Ao longo dos anos e das edições das Olimpíadas, a modalidade foi evoluindo e ganhando particularidades. Então, por exemplo, o pancrácio era uma luta que tinha ela podia muita coisa, né? Podia fazer chute, podia soco. Então, com o tempo, eles foram lapidando essas lutas, né? A luta grega, o pugilato, eles foram lapidando. O modelo de luta dos gregos inspirou os franceses a criar no início do século XIX o estilo hoje conhecido como luta greco-romana, que a gente viu lá no começo, né? E aqui nós temos um gif aqui, ó, de uma luta greco-romana. Foi o primeiro passo para a profissionalização. Então aqui nós temos um lutador de greco-romano ali que conseguiu encostar as costas do seu oponente no chão. Nos Jogos de Atenas, lá em 1896, não esse jogo moderno, lá em 1896, a luta greco-romana já apareceu no programa olímpico, na categoria super pesada. Então, só as pessoas que eram pesadas que podiam fazer essa luta. O primeiro medalhista de ouro foi o alemão Karl Schubas. Então, lá em 1896, teve a luta greco-romana e eram só para super pesados. E aqui, né? Como é que são aqui as lutas aqui? Então, vamos falar sobre as lutas indígenas, né? As lutas também estão presentes na história e cultura indígena. Um exemplo é a uca-uca. A luta uca-uca é uma luta indígena, tradicional, e ela serve para quê? Para testar as forças dos jovens índios. Eles estão no povo indígena Bacairi e no povo do Xingu. Então, aqui nós temos um gif aqui também de uma luta uca-uca, né? Ó, eles estão disputando a força mesmo, para testar a força do jovem desse povo indígena. E as artes marciais, né? São lutas, muitas vezes conhecidas por artes marciais. Quais são? As artes marciais são disciplinas físicas e mentais. Então, a arte marcial ela tem que trabalhar o físico e o mental. Codificar em diferentes graus, que tem por objetivo um autodesenvolvimento de seus praticantes, para que possam defender ou submeter o adversário mediante diversas técnicas. Então, tem várias técnicas nas artes marciais e a ideia é usar essas técnicas para submeter o adversário. Vamos lá. Então, aqui, né, Kung Fu Panda, né, que também é um desenho muito conhecido, né, que ele queria praticar o Kung Fu e ele era pesado, ele era todo estabanado, mas conseguiu fazer a prática do Kung Fu. Então, exercício número 1. Em sua opinião, qual a diferença entre brigar e lutar? Descreva em seu caderno e, na sequência, compartilhe e discute a diferença entre os seus colegas. Você sabe qual a diferença entre brigar e lutar? Tempo para vocês.
Voltamos! Sua opinião, qual a diferença entre briga e luta? Bom, na minha opinião, a briga é uma coisa que acontece na rua ou em qualquer lugar sem nenhum objetivo. De repente você não se desentendeu com a pessoa e começa a brigar. É soco, é chute. E isso para mim é uma briga. Uma luta, ela é pré-definida, ela tem regras, você não pode machucar o adversário. Então, uma luta ela tem regras pré-definidas. A briga não, a briga acontece em qualquer lugar, em qualquer hora, pode de vez em quando até com um objetivo fútil. Né? Então, você descreve em seu caderno e na sequência compartilha e discuta a diferença com seus colegas. Então, discuta com seus colegas, com seu professor, aí qual a diferença entre briga e luta. Você já viu alguma briga? Já viu alguma luta? Né? Escreve lá. Bom? Luta vezes briga, então. O que diferencia as lutas, artes marciais, de mera violência física, briga de rua? É a organização de suas técnicas em um sistema coerente de combate e desenvolvimento físico, mental e espiritual. É a prática de exercícios físicos. Então, normalmente, a pessoa que luta, ela não sai brigando aí na rua. Por quê? Porque ela também tem um desenvolvimento mental. Né? Ela tem um controle mental. Ela não sai porque ela sabe se ela brigar, como ela já é praticante de luta, ela vai machucar algumas pessoas. Então, tem aqui uns GIFs aqui de luta, de briga. Não é luta, de briga. Que a pessoa chegou lá, bateu no outro, aqui um se batendo. Então, isso é briga. Não tem nenhuma técnica. Vamos praticar uma atividade de lutas? Vamos? Com as orientações do seu professor, acesse o link. Então, vocês vão acessar esse link ou vocês vão pegar o celular de vocês e acessar o QR Code. Escolha alguma das atividades de jogos de oposição para realizar com seus colegas. Então, tempo para vocês para fazer as atividades.
Voltamos! E aí, conseguiram acessar o QR Code ou o link? Tem algumas atividades que chamam bastante atenção ali, que dá para vocês praticarem em casa. Então, ali você pode colocar um bambolê, ou mesmo fazer um círculo, e fica dentro do bambolê e a outra pessoa fica fora do bambolê. Você pode convidar o pai para fazer essa brincadeira, alguém, o amigo da escola, mas não pode machucar. Então, o que vai acontecer? Quem está fora do bambolê vai tentar empurrar quem está dentro, sem machucar, cabeça não vale, para tentar colocar esse para fora. É um jogo pré-desportivo de oposição, né? Então, você vai lá, é um jogo de oposição que eles falam ali. Então, você vai lá, empurra, até a pessoa conseguir sair do bambolê. E daí também tem um outro joguinho lá, que é o contrário daí. Dentro do bambolê, né? A pessoa de dentro do bambolê tem que tentar puxar a pessoa para que ela entre no bambolê. E essa outra pessoa tem que fazer ali, né, força para não poder entrar no bambolê. Então, você vai ter a pessoa dentro do bambolê, quem você vai convidar, o pai, a mãe, o tio, né, a avó ali, o seu irmão mais velho, mais novo, para brincar. Então, vai lá, fica dentro do bambolê, você vai ficar dentro do bambolê e vai convidar eles para poder entrar. Então, você tem que fazer força para que consiga tirar ele de lá para colocar dentro do bambolê. E tem uma terceira atividade também, muito interessante lá, que também trabalha o jogo de oposição. Aí já é um pouco diferente. Duas pessoas sentam, ficam de perna flexionada e colocam um pé um no outro. E você tem que tentar empurrar o pé do outro sem tirar o pé de um do outro, como se tivesse passado uma cola no pé ali. Então tem que tentar empurrar. Quem conseguir empurrar de um tempo, vamos supor, dá 2 minutos. Quem conseguir empurrar mais longe o colega é que vence a atividade de jogos de oposição. E ainda mais você pode acessar esse QR Code, tem mais algumas atividades que você pode fazer também na sua aula, com seus colegas ou com alguém mesmo na sua casa. Saiba mais, aqui também você vai acessar o QR Code e lá você vai ter História das Lutas, Educação Física em Pauta. Então você vai ver um pouquinho das histórias das lutas, a gente conversou já um pouquinho aqui, né? Que elas surgiram lá na época, né, antiga, que as pessoas ainda escreviam na parede, né, para registrar. Depois ela veio para a Grécia, para Roma, depois ela tinha um objetivo mais militar, né? Então, ali você vai um pouquinho conhecer um pouco sobre a história das lutas. E o que nós estudamos hoje? Então, primeiro, o que são lutas? As lutas são artes marciais com regras pré-definidas, né? São feitos por confederações, muitas vezes ela tem um objetivo ali, tem uma filosofia por trás, né, dessa luta. A origem das lutas, como se originou, então a gente viu que a luta é muito, muito antiga, ela vem lá da pré-história. Então ela vem a registros da pré-história que as pessoas lutavam. Mas por que as pessoas lutavam na pré-história? Era para sobrevivência, né? Elas tinham que sobreviver, então elas muitas vezes lutavam com a sua própria caça. Ali, elas iam caçar e tinham que lutar para sobreviver, né? Na Roma Antiga, as lutas da Roma Antiga, a gente citou algumas ali. Na Grécia, e daí a gente vem para o Brasil, que é as lutas indígenas. Aí a gente vai ver as lutas indígenas lá no Brasil, que é o Uca-Uca, né? Que é para ver a força dos jovens e tudo. E diferenciamos no final luta e briga, que não tem nada a ver, que não são a mesma coisa. Briga é uma coisa que pode acontecer em qualquer lugar por um objetivo fútil. Não, e a luta, ela tem um objetivo, tem regras, tem um local certo para se acontecer. E muitas vezes o lutador, né, ele não entra em briga por nada. O lutador, ele sempre trabalha a consciência dele, porque a luta também trabalha a mente. Essa foi nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.